Pessoal, nós estamos então com a nossa série chamada Quem Sou Eu? Uma série para nós refletirmos sobre o ser que nós somos chamados para demonstrar como filhos e filhas de Deus. E nós temos falado algumas coisas que vão ser repetidas ao longo dessa série. A primeira delas você vai achar em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Nós vamos sempre ler. Para reforçar isso, são dois pontos principais que guiam a nossa reflexão. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: o Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus que fez... Não, eu li errado, li? Não. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, grave isso na sua memória, nunca mais esqueça. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Se você quer olhar para Deus, olhe para Jesus. Ele é a expressão exata. Então, Deus e sua imagem para nós são encontradas na pessoa de Cristo. Isso é ao mesmo tempo uma coisa fantástica e um mistério. Jesus espelha a imagem de Deus, especialmente naquilo que nós temos capacidade hoje para compreender de Deus. Se você se lembrar dos textos de Jó e outros textos na palavra, há muito que os salmistas, esses homens que conheceram a Deus, refletem, dizem, a nossa mente não é capaz. O próprio Deus diz a Jó: onde você estava quando eu criei os fundamentos do mundo? Eu falei em um outro momento que nós temos a mania de querermos os atributos de Deus que são só dele, e esquecemos de praticar os atributos de Deus que são para nós também experimentarmos como imagem e semelhança dele. E é o que diz em Romanos 8, 29, que é o nosso segundo texto combinado. Porque assim como Cristo é a imagem exata de Deus, Romanos 8, 29 diz o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho. De novo, Deus tem em Cristo a sua imagem exata. E assim como Ele é a imagem exata de Deus, agora Ele diz, nós fomos predestinados, criados para sermos conforme a imagem do Filho. Percebe então essa, vamos dizer, essa hierarquia, essas camadas, né? Deus, Cristo, nós. E se você voltasse lá em Gênesis, você ia ver que está tudo dentro do mesmo contexto. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós sofremos a queda. Nós fomos separados de Deus. Deus tem trabalhado para nos restaurar. Estamos aqui e agora queremos entender quem nós somos. Então esse é o ponto de partida, sempre será o nosso fundamento, tá ok? Eu quero introduzir o assunto de hoje, falando mais uma vez e mais um pouquinho sobre a questão da vontade de Deus, que está relacionada a esse tema também. Porque quando nós perguntamos, quem sou eu? A outra pergunta, que também é importante, mas secundária, é o que eu devo fazer com a minha vida. E a gente às vezes fica nessa pergunta mais do que na pergunta principal. Então eu vou usar duas palavras para vocês guardarem aqui também: superficialidade e maturidade. Muitas vezes nós ficamos focados demais em conhecer a vontade de Deus das coisas menores e pessoais, e não tem nenhum problema, mas ficamos demasiadamente focados. Isso pode ser um sinal de superficialidade. Porque a maturidade na vida cristã vai nos levar a desejar a vontade de Deus completa, que é a transformação da nossa vida, a restauração da nossa vida à imagem e semelhança de Deus. Refletir na nossa vida os atributos comunicáveis de Deus. Aquilo que é imputado em nós e é feito disponível para nós através do Espírito Santo. Então, guardem também essas palavras. Quando se tratar de vontade de Deus, temos que pensar sobre superficialidade e maturidade. A superficialidade, alguns têm dito, é o mal desse século na vida dos cristãos. Em certo sentido, a pandemia deveria ter sido um tempo para nós refletimos sobre isso também e crescemos em Deus. Porque quando as coisas perdem o rumo, normalmente nós nos voltamos para Deus. E tem sido uma oportunidade para muitos de nós. E ainda há tempo para você, se você na pandemia enfiou a cabeça em outras coisas e não cuidou de desenvolver a sua vida com Deus,
de refletir diante de Deus qual é a sua vontade como um todo, né? Ou ficou muito no que eu faço agora? Ai, minha vidinha e tal. Coisas que você pode fazer. Mas nós queremos chegar num lugar de maturidade com Deus. É ou não é? Isso é o que nós queremos a maturidade com Deus. É a maturidade que vai nos levar a expressarmos Deus de uma forma melhor, de uma forma como Ele planejou para nós. Deus não deseja que nós vivamos na superficialidade como cristãos. O apóstolo Paulo dá essa ênfase também muito claramente. E ali para o apóstolo Paulo, 2 anos era o tempo suficiente para a gente sair da superficialidade, mas isso tem a ver com a intensidade de vida que a gente tem, e a intensidade de vida que a gente tem diante de Deus. Não é uma coisa de domingo para domingo, é uma coisa de dia a dia. Portanto, é muito mais importante que nós foquemos na pergunta, quem sou eu? Nós precisamos saber quem sou eu, quem eu devo ser, quem é que Deus diz que eu sou. E agora eu passo a viver a partir desse entendimento, dessa realidade. Isso é o que eu sou, então isso é o que eu quero expressar. Isso é o que Deus está fazendo em mim, então isso é o que eu quero expressar. Ok? Hoje nós vamos falar do segundo atributo comunicável de Deus, que nos ajuda a entendermos melhor quem nós devemos ser, o que Deus tem proposto para nós. E esse atributo é o Deus amoroso. Semana passada nós falamos do Deus Santo. E a santidade de Deus permeia todos os outros atributos. Não é possível ser realmente amoroso, justo, fiel, sábio, bondoso, sem a santidade, que é exclusiva de Deus e que Ele tem trazido a nós para que nós possamos ter relacionamento com Ele. Bom, o amor é uma das coisas que está mais deturpada nos dias de hoje. Eu não precisaria falar muito, nem pretendo falar muito sobre isso. Você pode ver pela televisão, pelas propagandas, pelos conceitos, você vê isso nos filmes, você vê isso nas histórias. Eu costumo dizer que vai chegar uma hora que talvez nós não vamos conseguir mais nem assistir televisão. Aliás, seria até bom num certo sentido, né? Eu assisto filmes, assisto séries, mas penso que vai chegar uma hora que a gente não vai mais conseguir assistir, porque vai ficar tão distorcido daquilo que nós queremos ser, que não vai nem valer a pena. E nós vamos perceber isso de uma forma muito sensível, o Espírito de Deus falando conosco, para que não seja algo simplesmente baseado na nossa força, na nossa carne, mas essa sensibilidade para perceber que isso que eu estou consumindo está desviando o meu coração e a minha visão daquilo que é o verdadeiro amor. O amor está distorcido. A gente sempre brinca com a coisa do McDonald's, né? Eu não estou aqui falando mal do McDonald's, não é esse o objetivo, mas a frase, amo muito tudo isso, mostra como o amor é uma palavra genérica nos nossos dias. A mesma palavra que eu canto e louvo a Deus, amo a Ti, Senhor, é a mesma que eu uso para falar que eu amo um hambúrguer. Mas lá no nosso interior, essa palavra não pode ser a mesma. Nos tempos que nós vivemos, que nós chamamos de pós-modernidade, onde cada um quer definir o seu conceito de amor, nós precisamos nos voltar para Deus como aquele que tem o amor como atributo. E que amor é esse? Tempos que nós vivemos de hedonismo, como nós chamamos, onde o homem está centrado em si. Qual é a frase mais comum? Deixa eu ser feliz. Eu quero ser feliz. Deixa eu fazer aquilo que eu acho melhor para a minha vida. Eu não quero saber qual é a vontade de Deus, eu não quero saber o que Deus acha que eu sou, que eu devo ser, para que Ele me criou, como Ele me criou. Eu vou ser o que eu sinto. Esse é o coração do homem, da mulher, no dia de hoje. É assim que eu me sinto, assim que eu sou e é assim que eu quero ser. Esse é um tempo difícil, um tempo onde, embora nada tenha mudado no coração do homem e da mulher, né, ao longo da história, parece que a manifestação dessa corrupção humana cada vez está mais forte. Então, gente, o amor, conforme vivido na sociedade hoje, ele é um amor superficial, às vezes, como o do McDonald's, a gente usa a palavra amor, né? A gente usa... O amor é, às vezes, uma palavra apenas que envolve sensualidade ou sexualidade. O amor é descartável, porque você ama uma coisa um dia e você ama outra no outro dia. O amor é uma coisa egoísta, porque eu digo que eu amo, mas, na verdade, eu estou pensando mais em mim do que no objeto do meu amor. É um amor sem santidade.
Porque é o amor contaminado pela corrupção humana do eu quero ser feliz, eu quero fazer do meu jeito. Nas Escrituras, o amor de Deus é muito diferente. Aliás, nas Escrituras, nos textos originais, a palavra amor, ela tem uma riqueza muito maior. Tudo que é traduzido como amor nas Escrituras, no original, podem ser 4 palavras diferentes. O amor pode ser o amor eros, que é o da sexualidade, o filéu, o storge e o ágape. São 4 características, e na língua original isso ajuda você a entender do que ele está falando. Então, se o texto fala assim, amem os seus irmãos, o que será que ele está querendo? Qual tipo de amor ele está falando? Qual é o tipo de amor que Deus comunica a nós? Qual é o tipo de amor que nós precisamos viver? Jane Wilkin diz o seguinte, ele diz, o amor humano, até mesmo em seus melhores momentos, é apenas um sussurro do amor puro e santo de Deus. As nossas melhores expressões de amor são apenas um sussurro, uma coisa quase insignificante diante do amor puro e santo de Deus. Por que a gente fala dessas características do amor de Deus? Porque nós precisamos estar encharcados por uma visão correta da grandeza de Deus. É isso que nos traz uma adoração correta, uma adoração entregue. Nós nos rendemos porque nós ficamos espantados com a grandeza de Deus, com a sua santidade, com o seu amor. Ele é digno. Eu não adoro a Deus por causa de mim mesmo mais, eu adoro a Deus pela razão certa, por causa dele, por causa do que ele é. E nem é só pelo que ele fez por mim, porque ainda que ele não fizesse nada por mim, ele continua digno de ser adorado, porque ele é Deus. Isso é o que o qualifica como o Deus supremo e altíssimo. Ele é digno, independente do que ele faça. Mas, por causa do seu caráter, ele é abundante em manifestar amor, bondade e justiça sobre nós. Então, a gente entender Deus amoroso é importante, porque ajuda a gente a se livrar dessa neblina que fica com relação à ideia do amor no mundo de hoje. Porque o amor que Deus revela e demonstra é o amor que nós queremos experimentar e é o amor que nós somos chamados a demonstrar. E aqui vem um desafio tremendo para a nossa vida. Abra sua Bíblia em Romanos 5,8, para a gente dar uma lida em um texto a mais aqui, para a gente começar a falar então desse amor um pouquinho mais. O que será que esse amor de Deus nos traz? Qual é o desafio para nós? Bom, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que o amor de Deus, então, não é o amor eros, sexual, não é um amor filéu de irmãos, storge, um amor de pais e filhos, um amor relacional, é o amor ágape. Esse amor é o amor incondicional. Ele tem algumas características, nós vamos falar algumas coisas sobre esse amor, tá certo? Então, quando Deus manifesta, é importante que você saiba no texto que você lê, se esse amor ali é o ágape ou é um amor mais natural. Romanos 5,8, você vai ler amor, e ali o amor que aparece é o amor ágape. Diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor, o amor que é dele, ele prova, amor ágape, para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse versículo seria muito mais fraco se não estivesse completo como ele está, e falasse apenas do amor de Deus, sem nos lembrar que ele nos ama, sendo nós ainda pecadores. E vocês vão entender logo em seguida por que eu estou dizendo isso. Esse é o amor de Deus em relação a nós. Olha o outro amor ágape que Jesus nos instrui. Esse aqui dá vontade daqueles que dá vontade de pular, né? 6,35 de Lucas, capítulo 6 de Lucas, versículo 35. Ali a palavra amor, o verbo amar, é ágape também. E diz, amai, porém, os vossos inimigos. A gente não dá conta de amar nem os amigos, às vezes, né? Nem os familiares com amor ágape, nem os irmãos da nossa comunidade com amor ágape. E Jesus já dá a letra, ele fala, vocês precisam amar com amor ágape os vossos inimigos.
Isso é extremamente desafiador. Nós temos, não diga que você não tem alguns inimigos. Basta ver a sua reação. Quando você reage com um certo ódio em relação a algumas pessoas, né, com alguma restrição a algumas pessoas, pode ser que você não esteja odiando literalmente, nem chamando-a de inimigo, mas o seu comportamento é de quem está lidando com o inimigo. Essa pessoa é contrária totalmente a mim, detesto o que ela faz. São sinais de que aquela pessoa, para você, ela não é amável. Mas Jesus diz, amai os seus inimigos. E eu estou colocando esses dois textos só para você ter uma ideia do desafio, o tamanho do desafio, ao mesmo tempo que você entende qual é o tamanho do amor de Deus e como ele funciona, como amor ágape. A qualidade última do amor ágape é aquela encontrada em 1 Coríntios 13. Uma lista enorme de características do amor ágape. Portanto, quando você lê esses textos, quando você lê 1 Coríntios 13, que é um texto bastante conhecido, nós não vamos ler agora, nós entendemos que ágape é o amor que não apenas sente, mas age. Isso é importante nós entendermos, porque nós vivemos uma sociedade do sentimento. Quase tudo hoje é na base do sentimento. Tem coisa que é dita que não tem nem base histórica, científica, mas é sentimento. E aí precisa valer de alguma forma. O amor ágape, ele não só sente, ele age. Ele vai em direção. Deus prova seu próprio amor para conosco. Ele age. Ele não fala só de amor. Ele demonstra, ele realiza atos de amor. Se o amor ágape é o amor de Deus, irmãos, fica claro para nós, vendo esses desafios de opções de prática, de praticar o amor, que nós precisamos do Senhor para realizar. É um amor sobrenatural. O amor ágape não é um amor humano, ele é um amor sobrenatural. Não é um amor que nós podemos desenvolver sem Deus. Vou fazer uma comparação entre o amor para esclarecer um pouquinho mais isso. Como é que é a diferença? O que são amores terrenos e o que é o amor ágape? Para você já ir refletindo na sua própria maneira de amar. Diferenças entre o amor ágape e o amor natural nosso, muitas vezes. Primeira coisa é que o amor terreno se baseia em necessidade. É ou não é? Muitas vezes é um amor que você ama por necessidade. Há uma relação ali de necessidade. O amor ágape é um amor livre de qualquer carência. Ele é doado livremente. O amor terreno, ele é um amor que exige reciprocidade, muitas vezes, uma expectativa de ser retribuído. Se você analisar muitas vezes a maneira como você se comporta em amor, você está esperando uma coisa em troca. Eu amo porque fulano me ama. Eu amo porque fulano me faz bem. Há uma troca aí. Eu não estou dizendo nem que é errado, estou dizendo que você tem que entender as diferenças. Porque o chamado é para o amor ágape. O ágape não é um amor de reciprocidade, ele é um amor de oferta de mão única. Você dá esse amor e você não está esperando nada em troca. E uma terceira coisa é que amores terrenos, eles avaliam muito o valor do objeto. Quando eu falo eu amo muito tudo isso, é porque eu amo aquele hambúrguer. Não é? A gente usa a expressão amar. Eu amo muito fazer tal coisa. Tem um valor para você. Eu amo muito limpar o banheiro da igreja. Eu nunca vi ninguém falar isso. Não tem um valor para nós. É uma necessidade ou é da situação. Você pode pensar nas suas coisas. Eu amo muito fazer tal coisa. Outra pessoa pode dizer que você está louco, né? Só para você entender a diferença. O ágape é esse amor que não olha o valor do objeto em si. Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores, inimigos. Nós queríamos a morte de Deus. Nós queríamos ser como Deus, porque Deus não nos bastava. Eu quero saber o conhecimento. Eu quero, Deus, me deixa. Eu quero ser independente. Eu quero controlar minha vida. Eu não quero depender do Senhor. Eu não quero ter que vir no fim do dia conversar com o Senhor. Eu quero o conhecimento que o Senhor tem. Nós falamos no começo. Eu quero os seus atributos. Eu quero ser soberano. Eu quero ser onisciente.
Eu quero saber todas as coisas. Nós somos rebeldes. E Deus nos amou nesse momento. Nós não tínhamos nada para oferecer, não tínhamos nada de valor. E Deus nos amou. Tem um teólogo que chama W. Pink. Ele disse, essa frase resume talvez isso que nós falamos aqui: o amor de Deus não é influenciado. Deus não age influenciado por amor. Ele ama porque Ele é amor. Porque amor é a essência dele. É por isso que Ele pode vir até nós e nos amar na nossa condição. Eu falei que o amor terreno ele age por necessidade. Deus não tem necessidade de nos amar. Deus não é um Deus sozinho no universo. Eu preciso criar o homem. Não, Ele desejou criar o homem, porque Ele ama e Ele quer expressar o seu amor, Ele quer revelar o seu amor. Deus não precisa de nós. Há algum tipo de evangelho, inclusive algumas semanas eu vi uma discussão sobre isso, algumas pessoas dizendo que nós somos o centro do coração de Deus. Nós não somos. Deus se basta. Nós não somos, é graça de Deus. Nós não merecíamos. Por isso o amor é tão grande. Nós não conseguimos entender, nem cabe na nossa mente, como amar uma pessoa tão... Como amar Lázaro, o assassino mais famoso do Brasil, no momento. Como amar essa pessoa? Como amar alguém que comete um crime monstruoso? Talvez nós nunca vamos conseguir amar uma pessoa assim. Mas Jesus ama. Deus ama. Porque para Deus, eu e o Lázaro somos iguais. A corrupção do nosso coração é igual. Irmão, você não é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém em essência. Talvez você teve uma educação melhor. Talvez você teve acesso a algumas informações melhor. Eu não estou dizendo que as pessoas não são responsáveis pelo que elas fazem. Elas são, diante de Deus, inclusive. Todo ser humano é responsável. Não importa a condição que ele se encontra, ele toma decisões. Mas, em essência, para a salvação, para ser amado por Deus, não há em você e em mim nenhum mérito. Esse é o amor ágape. Não é influenciado. Deus não vem a você nesse sentido. O amor de Deus ele é eterno. O amor de Deus é soberano. O amor de Deus é infinito. Ele é ilimitado. Ele é imutável. Ele é santo e ele é cheio de graça. Esse é o amor dele. Ele é um amor alicerçado na santidade. Não existe um amor como esse. E quando nós falamos, quem sou eu? E eu começo a perceber que eu sou alguém amado por Deus dessa forma. E que esse amor é revelado em Cristo. E como disse Romanos 8, eu tenho que demonstrar a imagem de Cristo, sendo imagem dele, eu sou chamado a ter o amor ágape fluindo na minha vida. E para isso eu preciso andar com Jesus. Para isso eu preciso ter o Espírito Santo. E eu tenho o Espírito Santo, mas eu preciso desenvolver, ser cheio do Espírito Santo, para que eu consiga amar as pessoas como Jesus amou. Isso influencia a nossa vida toda. Porque nós falamos de santidade semana passada, e nós somos desafiados a mudar nossas atitudes, a agir como pessoas santas, separadas, dedicadas a Deus, no nosso coração em primeiro lugar, e isso influenciando todas as áreas da nossa vida, nossas finanças, o nosso empresariado, o nosso ser empregado, sendo patrão, na casa, nas relações, no lazer. Mas se não tiver amor, e não for por causa do amor a Deus, é legalismo. A própria santidade sem amor se torna um legalismo. João diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós somos chamados para amar, nós podemos amar. Deus está colocando esse amor no nosso coração. Tudo que nós fazemos precisa ser premiado por esse amor, então. Quando nós não entendemos o amor de Deus, tudo isso que nós falamos até agora, aqui é um ponto de atenção. É muito possível que alguns de nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter uma versão incorreta do amor de Deus. Por isso é importante conhecer todos os atributos de Deus. Eu li isso e me chamou bastante atenção, porque a gente fala pouco sobre esse tema.
eu não lembro quem foi que eu estava lendo que falou sobre isso, mas mais de uma pessoa, aliás, nesse tempo que eu já estou começando a pensar e ler sobre essa série, falou sobre isso. Uma das razões da nossa superficialidade com Deus e da nossa dificuldade de avançar na vida com Deus é que nós não conhecemos bem a Deus e seus atributos como um todo. E muitas vezes escolhemos alguns atributos. E hoje é muito comum nós falarmos bastante do amor de Deus, e nós sempre vamos falar do amor de Deus, porque é aquilo que primeiro nos atrai, é a forma como nós somos conquistados por Ele. Mas conhecer os outros atributos de Deus faz com que nós tenhamos uma visão correta de Deus em cada um dos seus atributos. A única pessoa que pode trabalhar o amor de forma completa sem se tornar egoísta ou ter uma visão incorreta de Deus é o próprio Deus. Deus não perde a visão do que é o amor em si mesmo. Jamais Ele vai ser egoísta amando a si mesmo. Deus ama a si mesmo, nesse sentido. Ele é amor. Nós não somos assim. Se a gente enfatiza demais o amor de Deus, em detrimento dos outros atributos de Deus, esquecendo que Ele é santo, esquecendo que Ele é justo, se a gente não vê Deus como Ele realmente é, sabe o que pode acontecer? Na hora que Deus agir de uma forma que você não espera, talvez você fique em dúvida sobre o amor de Deus. Será que Deus ama mesmo? Será que Deus me ama mesmo? Mas Deus não é amor? Por que isso está acontecendo? Nós esquecemos os outros atributos de Deus. Valorizamos o amor de Deus de uma forma incorreta, parcial. O amor de Deus é ágape, é incondicional, mas o mesmo Deus, Ele é santo, infinito, soberano, onisciente, consciente. Ele sabe o que Ele está fazendo. Nós não podemos criar uma visão de Deus idólatra. Uma visão idólatra do amor de Deus. A visão idólatra é a visão que eu crio. Né? Ídolos são coisas que nós criamos. Eu acho que Deus é assim. Eu acho que Deus é assado. Aí quando Deus age de forma diferente, o que acontece? É você que fica com dúvida na fé. É você que se sente mal. É você que fraqueja na fé. Muitos abandonam a fé. Porque não conhecem a Deus mais profundamente em experiência e na sua revelação pelas Escrituras. Nem mesmo o amor de Deus pode ser priorizado nesse sentido. Deus ama, mas Deus ama com um amor santo. E nós não podemos aplicar a Deus a nossa versão do que é amar. Nós precisamos aprender com Ele o que significa ter um amor santo. Um amor sem corrupção. Por último, eu queria dizer para vocês que o que talvez seja óbvio a esse ponto. O chamado de Deus para nós é para nós vivermos o amor ágape, certo? E nós estamos vendo que esse amor é extremamente desafiador. Quanto mais eu leio sobre isso, mais eu fico chocado, às vezes comigo mesmo. Aliás, uma coincidência interessante de novo, né, que a gente está trabalhando um tema com o Java, o grupo de jovens, né, Pedro? Qual foi o tema de ontem? Lembra? Amar com... A gente está falando, desculpa, né? Não tenho conto para você a história inteira, mas nós estamos falando sobre esse discipulado, né? E ontem foi sobre discipular com amor. Eu estou com 48 anos. Não sou novinho de igreja. E foi muito legal ler sobre aquilo, para ser lembrado que não é sobre as atividades que você faz para Deus, em primeiro lugar. É sobre amar as pessoas enquanto você traz elas através de Cristo. É amá-las e deixar que Deus trabalhe na vida delas. É amá-las de uma forma incondicional, independente de como elas vão reagir. Independente do que elas podem te dar de troca. O amor ágape nos cobra, ele tem um custo para nós. O amor ágape, quando nós reconhecemos que esse amor concedido por Deus, ele não é uma mera emoção, como os outros amores, mas é um ato de vontade, nós somos forçados a reavaliar como nós amamos o
o próximo. Não tem, né, Pedro, como a gente lê aquele texto de ontem e não ficar pensando na forma como a gente ama as pessoas. Na forma como nós temos amado as pessoas. Quando nós encontramos o amor ágape, não existe mais aquela coisa de necessidade. O amor ágape não vai medir valor da pessoa, das coisas. Ele não espera reciprocidade, algo em troca. Então não tem como ter uma categoria de pessoas mais impossíveis de amar. Que você diga, não, essa pessoa é impossível amar. Não, não é impossível amar. Eu e você que não estamos conseguindo amá-la. É possível em Deus. Ou não há ninguém que você possa colocar na categoria impossível amar. Porque Cristo amou. Ele é a imagem exata de Deus. E Ele amou. Se você ler os evangelhos direitinho, se você está assistindo aquela série The Chosen, você vai ver que Jesus só escolheu gente difícil. Quase que de propósito. Ele amou os mais improváveis. E permitiu que eles caminhassem com Ele e que fossem transformados pela sua presença. E esses homens e mulheres que caminharam com Ele, saíram da superficialidade, caminharam em direção à maturidade, com custo pessoal para as suas vidas, muitas vezes. E ontem eu vi uma imagem de Pedro sendo crucificado. Gente do céu! É muito amor. Aquele homem amava Jesus e aprendeu a amar com amor ágape. Ele amou tanto as pessoas e tanto a Cristo, que ele se permitiu cair numa situação de ser crucificado de ponta cabeça. Crucificado por Cristo, é por amor. Porque ele amou muito. E ele compreendeu o amor de Cristo profundamente. Ele entendeu o custo desse amor. Esse amor vai custar a minha vida. Amar a Deus é muito fácil de cantar. Mas nós temos que nos lembrar que as Escrituras nos ensinam que nós temos que morrer para viver com Cristo. O próprio batismo que nós experimentamos é o batismo nas águas, morro em Cristo, com Cristo, ressuscito para Cristo. O amor ágape, ele tem um custo nas nossas vidas, vai ter um custo na sua vida. É o amor ágape que faz impossível não amar todas as pessoas, ou não faz impossível que nós coloquemos pessoas em categorias. É o amor de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Qual maneira? Ágape. Incondicional, sem esperar nada em troca. Aliás, muitos dos seres humanos não respondem a Deus. Se Deus fosse fazer isso baseado, ele estaria um Deus infeliz. Fiz uma obra grandiosa. Deus não espera nada em troca, Ele simplesmente ama. Ele simplesmente se doa. Ele simplesmente se entrega. Quero ler para vocês aqui um trechinho que eu jamais poderia escrever melhor. Escuta bem isso aqui. O alto preço de ágape foi evidenciado na cruz. Desse modo, aqueles que decidem tomar a cruz resolvem amar como Cristo amou, de uma maneira custosa. Quando começamos a seguir a Cristo, resolvemos amar a Deus, mesmo que isso nos custe muito. E talvez foi isso que você disse quando você se converteu. E talvez é isso que você precisa ser lembrado hoje. Da entrega que você fez naquele dia. E avaliar se hoje você tem vivido pela sua palavra, que você disse: Jesus, eu entrego tudo a Ti. Eu venho me derramar. Quantas vezes nós já nos derramamos? E talvez hoje o custo para nós seja uma coisa que nós estamos evitando. Em verdade, o texto continua, o preço é muito alto. Nosso orgulho, o nosso conforto, a nossa vontade própria, a nossa autossuficiência, tudo isso é parte do custo. Algumas vezes isso nos custa relacionamentos amigáveis com a família,
nossas expectativas de segurança e muito mais. Mas, quando abrimos mão dessas coisas, aprendemos a dignidade do objeto do nosso amor de maneira mais profunda. Encontramos maior liberdade e, à medida que vamos amadurecendo, a palavra de novo aparecendo aqui na nossa conversa, resolvemos amar a Deus, nós resolvemos amar a Deus sem nos importar com o que isso vai nos custar. Esse tipo de amor, gente, é que marca os cristãos no mundo. Quando nós demonstramos o amor ágape por Deus, na nossa própria vida e pelas pessoas. Quando Jesus resumiu a lei e os profetas, ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amor ágape, amor entregue, amor que paga o preço, amor sacrificial, amor que dá mais valor à relação com Deus do que a sua própria vida. Desafiador, né? Esse é o amor de Deus e esse é o amor que Ele quer que você viva, que você tenha. Respondendo à pergunta da nossa série, é o amor que Ele quer que você seja. Quem sou eu? Eu sou alguém que Deus conquistou com amor ágape. Vamos brincar de aula de novo? Fala aí comigo. Eu sou eu sou uma pessoa que foi conquistado com amor ágape. Agora você precisa nutrir isso no seu coração. Eu sou uma pessoa conquistado com amor ágape. Espírito Santo em mim me permite começar a desenvolver esse amor também por outras pessoas. Que Deus nos ajude nisso.